pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Na aula de hoje, nós daremos início a uma série de aulas que terão como tema central a organização do trabalho. Para identificarmos alguns aspectos importantes dessa temática, como a divisão do trabalho e as estruturas organizacionais, nós analisaremos um caso apresentado em nosso conteúdo complementar, que envolve a iniciativa de 5 jovens em um projeto cultural. Então, pessoal, como primeira atividade, abram as apostilas na página 138 e façam uma leitura atenciosa da conversa desses 5 jovens. Boa leitura! E aí, pessoal, o que acharam da leitura? Vamos tentar identificar como surgiu a ideia do projeto? Os 5 jovens, eles conversavam em uma sorveteria em que o André é atendente. Aliás, ele era o mais animado, não é mesmo? Ele falava do seu trabalho, da importância de lidar com públicos variados e também conhecer pessoas diferentes, de várias idades, de poder aquisitivo diferenciado. André contava que conheceu na sorveteria a secretária da biblioteca do bairro e, como acontece com fregueses com quem ele conversa mais, ele acabou pedindo uma indicação de uns livros para ela, para poder ler uns livros de aventura e de mistério. Essa secretária ficou sensibilizada pelo grande interesse do jovem e o convidou para se cadastrar na biblioteca e ter acesso direto aos livros. A partir daí, os livros passaram a fazer parte da vida de André. E foi então que, conversando com seus amigos sobre a leitura e o hábito de ler, que surgiu a ideia de realizar um projeto de leitura para o bairro. O projeto consistiria numa ampla campanha para trocar livros. Uma ideia que foi ganhando força quando Luan disse que muita gente deixa de ler porque não pode comprar um livro. O grupo pensou na divulgação e o dono da sorveteria permitiu que André colocasse uma caixa de madeira perto do balcão para receber os livros. E essa caixa foi pintada por Tavito, que também criou uma logomarca e estampou camisetas para o grupo. Perceberam, pessoal? Essa narrativa mostrou como as pessoas de formações e experiências diferentes se uniram em torno de uma única ideia para obterem os resultados que pretendiam. Eles definiram primeiro os interesses comuns e tomaram as providências necessárias para organizar o trabalho. Dessa forma, dividiram as tarefas entre todos os participantes. Implantaram os controles para monitorar cada atividade e divulgaram a ideia. E as relações de trabalho foram ficando claras para todos os que estavam envolvidos. O trabalho ele tinha várias etapas: divulgação, captação de recursos, obtenção de uma infraestrutura mínima, que seria um local e um mobiliário. A execução das trocas era alguma delas. Enfim, pessoal, todos passaram a saber o que tinham que fazer para alcançar os objetivos e procurar entender como as ações se integravam nesse projeto. Mas vejam, pessoal, a primeira coisa que fizeram foi a divisão das tarefas e é sobre ela que nós falaremos hoje. A noção de divisão do trabalho é fundamental para a compreensão do que os trabalhadores fazem e de como as empresas e organizações em geral se estruturam. Existem a divisão social e também a divisão técnica do trabalho. A divisão social do trabalho, ela diz respeito a como os trabalhadores se distribuem no conjunto das profissões e ocupações, de acordo com as necessidades que a sociedade tem para produzir os seus bens e serviços para a população. Essas necessidades, elas determinam a alocação dos trabalhadores em ramos ou setores, e dentro destes nós temos os ofícios e as profissões. A divisão dos trabalhadores em ofícios ou profissões não impede que o trabalhador conheça o processo de produção ou de um bem para a prestação de serviço em sua totalidade. Pelo contrário, ele pode ser detentor desse conhecimento, o que acaba sendo muito útil para a vida profissional desse cidadão. Já a divisão técnica do trabalho, ela surgiu com o desenvolvimento de formas capitalistas de produção. É a decomposição do processo de trabalho necessário à fabricação de um bem ou à prestação de um serviço. Por exemplo, a fabricação de alfinetes.
Tem que ser divididas as etapas, né, daquelas tarefas, sendo que cada trabalhador vai ser alocado para uma tarefa e ele vai se especializar nela. Vamos ver um vídeo que ilustra bem essa divisão? Viram, pessoal, com a divisão do trabalho, a quantidade produzida é maior em um mesmo período de tempo. Isso acaba aumentando a produtividade individual. Só que muitas vezes, pessoal, a divisão técnica do trabalho acaba dividindo o trabalhador, que deixa de conhecer o processo de produção de um bem ou de um serviço como um todo, conhecendo apenas aquela parte do processo que ele executa. Para o trabalhador, uma das consequências dessa divisão parcelada do trabalho é a repetitividade, que faz com que ele acabe adquirindo doenças profissionais, ou então até mesmo sofra com a monotonia e com a desqualificação do trabalho. A divisão técnica do trabalho não integra o ser humano em sua totalidade. Muitas vezes ela acaba deixando de lado a faculdade de pensar do trabalhador. Vamos ver um trecho de um famoso filme que se chama Tempos Modernos, retratado por Charlie Chaplin. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz.
Sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Malperkin. Philip Malperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Perceberam, pessoal? O personagem do filme ele é quase um escravo da atividade que ele tem que desenvolver de apertar parafusos. Ele fica o tempo todo na fábrica apertando parafusos. E essa atividade repetitiva faz com que ele tenha um colapso de estresse e acaba agindo de maneira eloquente, querendo apertar tudo que ele vê pela frente, como se ele estivesse vendo apenas parafusos. Isso, pessoal, é muito importante citar que nas últimas décadas, muitas empresas elas vêm adotando formas de organização de trabalho diferenciadas, nas quais se contempla o trabalho em equipe, evitando essa divisão do trabalho, fazendo ela de uma maneira menos intensa. Ou seja, embora o trabalhador atue de uma forma individual na organização do trabalho, ele acaba conhecendo o processo inteiro, tendo um maior grau de autonomia. Nessa situação, o trabalhador ele passa a variar as suas atividades e a resolver problemas do cotidiano da produção, dependendo menos de seus supervisores. Tais mudanças elas são positivas para o desenvolvimento profissional. Uma segunda faceta da divisão técnica do trabalho envolve também a organização produtiva, como, por exemplo, uma empresa, uma cooperativa popular, órgãos de administração pública e outras formas. Pois a divisão do trabalho entre áreas de organização às vezes é necessária. Pode-se definir então, pessoal, que conjunto de grandes atividades interdependentes que chamamos de funções, cuja ação permite cumprir o conjunto de objetivos da organização. Vendas, marketing, gestão de materiais são algumas dessas funções. Elas são realizadas por departamentos, divisões de setores, organizados em uma estrutura. Vejamos esta imagem. Ela mostra um exemplo esquemático de como se dá o processo de operacionalização das funções necessárias ao cumprimento dos objetivos em uma organização. Por exemplo, vendas e marketing são executados pelo departamento comercial, administração da produção pelo departamento de operações e assim por diante. A divisão do trabalho em uma organização se reflete, portanto, na sua estrutura, que pode ser tanto vertical como horizontal. A vertical é quando ela identifica e diferencia os níveis de autoridade e de responsabilidade, ou seja, os níveis de hierarquia. Já na horizontal é quando identifica e diferencia as funções em cada nível hierárquico da organização. E esta ela é estruturada por departamentos, divisões e etc. Mas vamos praticar um pouco para frisar bem estes conceitos? Voltando ao trabalho empreendido pelo grupo de jovens, nós vamos compreender melhor como eles estão pensando e executando o trabalho de troca de livros. Preencha o quadro associando a cada etapa o nome do jovem ou dos jovens responsáveis por ela. Na coluna direita, descreva os detalhes desta etapa. Observe que uma mesma pessoa pode trabalhar em 2 ou mais etapas, ok? Vamos lá? A forma de organização do trabalho daqueles jovens era até então a de um projeto.
E uma das características do projeto é ter início, meio e fim. Esses 3 momentos de um projeto eles devem ser muito bem definidos, ao contrário do que ocorre em um processo industrial ou então em um serviço de atendimento, que geralmente, enquanto há procura pelo bem ou pelo serviço, este não tem fim. Mas vejam que houve uma evolução na forma da organização do trabalho dos jovens. Eles passaram da organização de um projeto, ou seja, de algo temporário, para uma atividade permanente no centro cultural da cidade, transformando aquela iniciativa de troca de livros em uma prestação de serviços, que se estruturaria em uma espécie de setor subordinado à biblioteca do centro. O relato mostra que os jovens, graças ao conhecimento que tinham do projeto, eles produziram uma proposta que atendeu ao edital e acabou sendo aprovada. Começaram a estudar a nova situação, estudando inclusive a estrutura da organização. Vejam esta estrutura. Percebam que há 2 níveis de autoridades. O primeiro é o nível de diretoria e o segundo é o de coordenador responsável por cada área, que por sua vez tem autoridade sobre as pessoas que nela trabalham. Essa estrutura foi adaptada pensando justamente nos investimentos que os bancos costumam fazer. Você sabia que o Banco do Brasil, por exemplo, investe seus recursos em grandes projetos culturais que envolvem artes cênicas, artes plásticas, cinema, música e programas educativos? Pois é. E o banco onde você atua? Procure conhecer também os centros culturais que pertencem a essa estrutura do seu banco e os projetos culturais apoiados por ele. Boa pesquisa! Voltando então, pessoal, para a nossa análise da estrutura do Centro Cultural do Banco, vejam que o critério empregado é o do tipo de serviço oferecido à população, seja ele espetáculo de artes cênicas, sessão de artes plásticas ou outros. Esse critério permite ao centro priorizar e acumular esforços nos serviços que oferece e acaba tendo então uma flexibilidade no número de pessoas e de recursos envolvidos, que pode diminuir ou aumentar em determinada área, conforme diminua ou aumente a procura pelos serviços ou produtos, sem afetar o restante da organização. Por exemplo, imagine que haja um aumento no verão na procura por espetáculos de música. Esse fato é detectado rapidamente pela área de música e audiovisual, e alguns trabalhadores podem então ser rapidamente contratados para esse serviço, assim como novos horários também podem ser oferecidos ao público. O fato de dividir em departamentos favorece a distribuição e a alocação de tarefas. Vejamos, pessoal, alguns exemplos de departamentos. A produção, ela ocupa-se da elaboração do produto ou serviços. Já o de vendas ou comercial, ele busca clientes, efetiva vendas, investiga o mercado. Já o setor de finanças, ele administra e realiza a obtenção e o desembolso de recursos financeiros. Já o setor administrativo faz o planejamento global da organização, unificando o planejamento de todas as outras funções. E faz também a gestão das pessoas, realiza compras e administra as instalações. Vamos entender isso melhor na prática? Na página 148 da apostila, nós temos a estrutura de uma organização. Organizem as funções listadas em forma de um organograma. Vamos lá? Outro critério importante da departamentalização é por clientes. Implementado quando há uma diversificação destes, é uma realidade para empresas. E esta tem um grande interesse em focar adequadamente os grupos diferentes de clientes ou de usuários. Estes grupos requerem diferentes métodos de atendimentos e diferentes produtos ou serviços que lhes são oferecidos. O volume de compras, a intensidade e a frequência do atendimento exigido e outros fatores diferenciam os clientes uns dos outros. Então, o critério de dividir por clientes também deve ser usado quando a satisfação do cliente é um aspecto mais crítico da organização.
Nesse caso, o cliente é mais importante do que os produtos e os serviços que devem ser adaptados para eles. Principalmente quando os clientes podem ser indivíduos, organizações ou até mesmo o próprio governo. Uma importante desvantagem desse critério de departamentalização é que as outras funções da organização, como a de produção, a de finança, elas acabam se tornando secundárias ou então acessórias, em face à preocupação compulsiva pelo cliente. Até aqui, pessoal, vocês conheceram 3 critérios diferentes de departamentalização: por tipo de serviço, ou por função, ou então por cliente. Então eu proponho um desafio. Realizem agora uma tentativa de representar, por meio de um organograma, a estrutura da dependência onde você trabalha, conforme você conhece atualmente. Vamos lá? Bom trabalho! Agora, pessoal, tenho mais um desafio. Vamos construir um organograma, embora parcial, da área administrativa de um banco. A Caixa Econômica Federal, em seu balanço social de 2007, apresenta os seguintes integrantes dos níveis superiores na estrutura de sua diretoria: Presidência, Conselho Administrativo, Vice-Presidência de Controle de Risco, de Atendimento, Ativos de Terceiros, Finanças, Fundos do Governo e Loterias, além de Gestão de Pessoas, Governo, Logística, Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Tecnologia da Informação. Organizem esses níveis e os elementos apresentados neles no modo que vocês acharem mais adequado à cadeia hierárquica e escrevam os critérios que vocês utilizaram. Através da narrativa apresentada e também da vivência de cada um de vocês, eu acredito que tenha sido possível internalizar os conceitos que envolvem a divisão do trabalho e as estruturas organizacionais. Mas nós não paramos por aqui, ok? Nós daremos continuidade a este assunto. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima aula.